O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, a mais uma edição da Cautiopédia, o seu podcast, o seu videocast. Você que nos ouve e você que nos assiste, muito obrigado pelo tempo aí que você compartilha conosco e deixa a gente entrar em seus olhos, em seus ouvidos. A gente vai falar hoje sobre novidades no novo San Siro, né? No novo estádio que vem aí para o lugar do San Siro. Temos novidades, temos decisões importantíssimas sobre o tema. A gente vai falar sobre isso, tirar algumas dúvidas do pessoal. Vamos falar um pouco também sobre uma polêmica de venda de mando de jogos, né? Quer dizer que agora o pessoal pode jogar onde bem entender, né? Se o time italiano quiser jogar em Kosovo, pode. Se quiser jogar na Indonésia, pode. A UEFA vai falar que não gosta, mas vai deixar, né? É assim que funcionam as coisas, porque money é o que importa. A gente vai falar também sobre o que tem acontecido. Data FIFA é ruim, mas às vezes é bom pra gente dar aquela sentada, dar aquela respirada, analisar o campeonato com um pouco mais de calma, né? Porque quando não tem data FIFA, você tá analisando a rodada, já tem outra vindo, já tem Copa chegando, já tem Liga dos Campeões, então às vezes não dá pra analisar tão bem. Quando tem essa pausinha, dá pra gente olhar com mais carinho, fazer uma análise tática um pouquinho mais aprofundada, ver o que tá funcionando, o que não tá funcionando. E é isso que a gente vai falar sobre Inter, sobre Milan, sobre Juventus, sobre Roma. E tem uma estatística muito doida que a gente vai trazer no final do programa, não vou antecipar por enquanto, mas já aviso que é relacionado aos treinadores da Série A e da Série B italiana. Aqueles números malucos, mas dessa vez é uma maluquice que faz sentido, hein? É claro que eu não tô sozinho nessa para falar sobre tudo isso, tô aqui sempre com meus fiéis escudeiros, Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Eu queria dar primeiro o meu bom dia, boa tarde, boa noite pro Caio. O Napoli não é um assunto hoje, Caio, mas é para isso que servem os comentários iniciais. E eu sei que se você não cornetar o Napoli, você não vai ficar feliz. Então eu tô aqui para te fazer feliz, Caio. Por favor, use seu comentário inicial para baixar a lenha. Eu não sei no que você vai baixar a lenha, porque o Napoli tá bem, mas você vai achar alguma coisa, eu tenho certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Eu sempre tenho motivos para críticas e elogios, muito mais crítica do que elogio porque eu sou ranheta, mas efetivamente o meu ponto de discórdia com a gestão do Antônio Conte tem sido a gestão dos atletas, dos seus principais jogadores. Você vê com lesões um pouco mais longas em momentos difíceis da temporada, com o Lobotka e o Politano, e especialmente levando em conta que a lista de lesões, se contadas a partir de agosto, teve um grande número de jogadores do elenco. Já dá para dizer que quase metade do elenco já sofreu com alguma lesão desde a pré-temporada. Diz muito sobre a gestão, ou a falta dela, por parte do Conte. Por parte de demora na inserção de alguns dos jogadores, jogadores que ficam tempo demais em campo, a demora nas substituições que faz jogadores cansarem bastante, porque em alguns momentos se parece que Antônio Conte não tem a noção de que no modelo de temporada atual, com quarta e domingo jogo toda hora, com jogo europeu aqui e acolá, com jogo sei lá mais aonde, até na Austrália a gente vai ter, de certa forma, a melhor maneira de você dosar um elenco é botar todo mundo para jogar, mas não você manter boa parte dos titulares, simplesmente forçá-los a longas minutagens, e assim, um esquema do Conte não funciona se você não estiver dedicado o tempo todo, aplicado taticamente o tempo todo e fisicamente, porque se você pega, por exemplo, o Lobotka, na partida contra o Sport, ele correu 12 quilômetros no jogo.
só contra o Dino, em que ele se lesionou, ele sai lesionado no primeiro tempo, tinha corrido pouco mais de 3, 4, 5. Só nisso daí você, mais um pouquinho, você já está numa meia maratona. Então você tem que saber dosar, e é esse o ponto de discórdia de Antônio Conte que eu tenho para reclamar aqui. Portanto, podcast homologado. Carimba que o podcast agora é legal. Eu falei que o Napoli não ia ser assunto, mas o Napoli sempre é assunto aqui. Fique tranquilo, torcedor, partenopeu. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Também quer descer o sarrafo em alguém ou você hoje está para o paz e amor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, eu tô de boa. Lembrei aqui, né? O Caio falou do Lobotka, né? Provavelmente essa gestão do elenco aí, o Lobotka deve ficar fora do jogo contra a Inter, né? Que é daqui já a 3 semanas, né? 2 rodadas ainda pela frente da Série A, mais a pausa da FIFA. E o Politano é dúvida também para esse jogo, né? Então é um jogo importante e eles podem ficar de fora. E o Caio falou, né? Recuperação de atletas, né? De esforço físico vai ser um dos temas, né? Que a gente vai tratar daqui a pouco, logo mais mesmo. Porque fazer uma viagem para a Austrália e voltar não é tão simples assim, né? São 32 mil quilômetros de viagem. E quem é da turma da maromba aqui que escuta a gente, quem pratica esportes... musculação talvez isso seja um pouco mais falado, mas outros esportes isso também acontece. A recuperação é fundamental para você evitar lesões, né? Porque quando você força as suas articulações e a sua musculatura, ela precisa de um tempo de recuperação, e com certeza não é dentro de alguns voos que você vai pegar para sair da Itália para a Austrália e voltar, que essa recuperação vai ser bem feita, né? É por essas e outras que o Diego Costa comia placenta de cavalo, lembra disso aí? Pra dar uma recuperada na musculatura. Segundo ele, né? Segundo ele. Eu confesso que eu não sou letrado. Não funcionou, vale dizer. Eu confesso que eu não sou letrado. Eu comeu pouco, né? Vai que ele comeu pouco também. Não funcionou, porque foi em final de Champions, ele lesiona com 18 minutos. É isso, faltou uma proteína ali. A gente vai começar falando sobre o San Siro, como eu falei, mas antes eu só queria fazer um pequeno adendo aqui, um breve comentário, porque eu sou um tapado para algumas coisas de tecnologia e eu não sabia que dava para o pessoal deixar comentários no Spotify sobre o nosso podcast. E eu só descobri isso ontem, e aí tinha comentário lá de várias edições atrás, então assim... O pessoal que estava falando com a gente estava falando sozinho, eu peço perdão, mas eu queria deixar aqui um abraço para todo mundo que estava deixando lá, um comentário, especialmente para um amigo, o Wenderson. O Wenderson, eu não conheço você, Wenderson. O Wenderson que tem um avatar do Naruto, então se você se chama Wenderson que tem um avatar do Naruto, um grande abraço, que ele fala que já faz 1 ano que ele acompanha esse podcast e desde então a qualidade só vem aumentando. Muito obrigado, viu? Fico com o coração quentinho de ler isso. E por falar em comentários no Spotify... Também teve um recado do Vinícius Passinato que reclamou que no último episódio não falamos nada da Inter. Vinícius Passinato, para você então, a gente vai começar falando aqui de um assunto que envolve a Inter de Milão. Se você está assistindo a gente na Sportnet, vai ver aí as ilustres da Inter de Milão. Então assim, você também vai ver e ouvir sobre a Inter de Milão. E a gente vai começar falando sobre esse projeto do novo San Siro, Nelson Oliveira, para saber quais são as novidades sobre o projeto. Enfim foi vendido, enfim foi comprado o terreno. Traz mais informações para a gente, por favor, Nelson. Sim, na madrugada, né, do dia 30 de setembro, foi aprovada, né, no Conselho Comunal, né, que seria a Câmara de Vereadores de Milão, a venda da área de San Siro, que é inclusive o estádio e a área contígua a ele, para Inter e Milan, né? Foi uma audiência que durou bastante tempo, foi o dia inteiro, inclusive a última votação, porque assim, foram discutidas muitas emendas, né? Foram discutidas 239 emendas ao texto, então foi bastante tempo de discussão, acabou quase 4 horas da manhã lá na Itália, né? Só que, assim, acabou a novela, mas também não acabou, porque tem gente colocando... problemas no valor da venda, né, que foi um valor muito abaixo do valor de mercado. Só que isso a gente sabe que acontece muito, né, em termos de privatização,
às vezes também para facilitação de um negócio, né? Por exemplo, de uma área que que tá degradada para ser... o poder público não tem isso a gente está falando em termos de Brasil, né? Às vezes que o poder público não consegue ali poder atuar e acaba cedendo essa área para a iniciativa privada e sempre é um preço mais baixo, né? A gente tem questões realmente problemáticas, como a gente já teve privatizações no Brasil que tiveram, de fato, problemas por causa disso, e outros casos um pouco menos, que acabaram, de fato, esse valor mais baixo fez com que o serviço ou a área tivesse um pouco mais de utilização. No caso de San Siro, isso acontece porque se não fosse vendido o estádio, os times sairiam da cidade, né? Então, enfim, mas pode haver investigações, existe uma cláusula, inclusive, que se qualquer etapa do projeto for travada por causa de questões judiciais e tal, e o projeto tiver que ser cancelado, a Prefeitura de Milão tem que devolver o dinheiro à Inter Milan. E também tem outras questões que, por exemplo, essa compra precisa ser concluída, burocraticamente falando, até o dia 10 de novembro, que nesse dia o estádio de San Siro, o segundo anel especificamente, completa 70 anos, quando vai haver o tempo em que o tombamento do estádio vai ser oficializado. Ele já foi aprovado, é um trâmite um pouco diferente do Brasil, né? No Brasil você tomba um imóvel e ele já está tombado. Na Itália não. Foi aprovado o tombamento pelo tempo de construção do patrimônio, né? Que foi avaliado como importante, um bem cultural importante, cultural e arquitetônico importante. E nesse 10 de novembro se completa 70 anos e o tombamento vai ser realizado. Isso faria com que o estádio não pudesse ser demolido. E fala-se que isso aí poderia impedir a construção do estádio de San Siro ao lado. Para quem não sabe, né, o estádio de San Siro, o projeto prevê que as obras vão começar em 2027. Inter e Milan vão continuar jogando no atual San Siro até 2031, que é quando o novo estádio deve ser inaugurado, correndo tudo dentro do que foi planejado pelos clubes e pela Prefeitura de Milão, que vendeu a área, mas também participou quis viabilizar o projeto, né? Então, em 2031 é quando o estádio deve ser entregue, e no ano seguinte San Siro seria demolido e parte dele ficaria ainda em pé, né? Uma parte do setor sudoeste com, enfim, ali para ter uma memória arquitetônica. Eu acho, sinceramente, assim, dentro do meu parco conhecimento sobre arquitetura, patrimônio e tal, eu não vejo a necessidade de demolição específica do estádio inteiro de San Siro. Entendo que ele pode ser pode ter um outro uso, né? Inclusive, existem políticos nesse momento que até apoiam a construção do novo estádio, mas que querem que o estádio antigo não seja demolido, e pessoas importantes, né, como o Inácio La Russa, né, que é o presidente do Senado da Itália, é um torcedor da Inter e tal, do governo atual, ele é um apoiador do governo atual, né, da Giorgia Meloni, e ele defende que o estádio fique do lado do outro e que o antigo San Siro seja utilizado para eventos, para grandes shows, para jogos e até para jogos de outros clubes, né, como o Altione, que é da cidade de Milão, que é um clube que está na terceira divisão agora, até dos times sub-23, e também das equipes femininas, né, de Inter e Milan. Com certeza isso não bancaria os custos do estádio, os jogos desses clubes. Talvez com os eventos, sim. Mas o que eu entendo é que a demolição de um estádio muito importante como o San Siro faz com que também você tenha uma queda no turismo, porque inicialmente as pessoas podem ter interesse em ver o novo estádio. Mas San Siro é um estádio que está aí há muito tempo. É um dos templos do futebol e ele é visitado por ser San Siro do jeito que é. Então eu acho que ainda existiria, acho que você pode construir alguma coisa lá dentro, preservando a estrutura externa, fazer alguma coisa por ali, transferir museu dos clubes para lá. Enfim, eu acho que existe muita destinação possível. Obviamente são coisas que precisa ver, porque enfim, tem questões questões técnicas, né? De construção, de uso do solo,
que são relativos da cidade de Milão mesmo, porque, enfim, tem áreas que você não pode ter um número muito grande de construções, você precisa ter um pouco de verde e tal, e os clubes querem construir um grande complexo comercial lá, né, que seria o maior da Itália. Então, tem que ver se haveria condições de essas duas coisas coexistirem, se o antigo San Siro entraria nisso. Enfim, eu acho que isso aí tá aberto para discussões futuras. Não necessariamente o estádio seria demolido, mas haveria uma troca de estádio para que San Siro, ou o novo San Siro no caso, e Milão não fiquem sem a Euro de 2032, que vai ser realizada entre Itália e Turquia. E no momento, o atual San Siro não está liberado para receber jogos da Euro. Seria um desastre para a cidade, né? E também até para a própria organização da Itália, né? Porque você não viabilizar o estádio da segunda maior cidade do país e o estádio tão importante, um estádio tão importante para isso, seria bem vergonhoso. Mas eu acho isso um absurdo também, né? Não considerar o San Siro viável é procurar pelo em ovo. Muita coisa que você falou, vou tentar filtrar algumas coisas. A primeira é importante lembrar e informar, é inacreditável que a gente tem que falar isso, mas tombar um edifício não significa derrubá-lo, tá? Porque tem gente aqui no Brasil que não sabe, inclusive vereadores não sabem. Então, assim, tombar não significa colocar abaixo. Importante lembrar. Mas, Caio, queria que você falasse, pegasse esse gancho do Nelson aí. A evolução é inevitável, né? Ela chega e é importante mesmo que, assim, que as coisas sejam modernizadas, desde que elas não sejam desfiguradas. Eu acho que tem um exemplo que é sempre bom a gente trazer, que é o Highbury do Arsenal, né? Que virou um condomínio. Tinha história, não sei o quê. Hoje tem um saguão muito bonito lá, tudo em mármore, e foi o que sobrou do Highbury. E o Nelson estava falando aí que as pessoas vão visitar San Siro porque ele é San Siro. Eu, por exemplo, fui a Milão, eu diria que 80% da minha ida a Milão foi San Siro. O resto você vai ali comer uma milanesa e tá bom. A Fashion Week de Milão não me apetece, não era algo interessante. Então, assim, é San Siro, Domo, forte abraço. Queria a sua opinião desse ponto de vista mais lúdico da coisa, né? Porque a gente sabe que o ponto de vista do negócio, o dinheiro vai atropelar certas coisas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre até onde o dinheiro pode atropelar e o quanto é justo, né, que a gente fale também, ser algum advogado do diabo aqui, falar que é importante sim que a Inter e o Milan tenham um estádio, é importante sim que a Itália como um todo modernize os estádios, mas calma lá, né, Caio? Calma lá, porque assim, é importante, porque San Siro no modelo atual não consegue fazer com que Inter e Milan lucrem como coisas, por exemplo, com camarotes especiais, com venda de merchandising esquisito, e assim, de certa forma, vale até lembrar como é a história dos estádios da Itália, como a fama de que eles ficaram para trás ao longo dos tempos foi acontecendo principalmente pós-Copa de 90. Porque o ponto inicial dessa mudança toda de estádios, alguns alegam que foi a Copa de 94, mas na Europa especificamente, o marco é a atual Johan Cruyff Arena, Amsterdã Arena, que foi a primeira a fazer esse tipo de questões. Aí teve a Copa de 98, toda essa preocupação com lugar marcado, com todas essas questões e estrutura e tudo mais. Depois disso, chegou um certo momento que, assim, os estádios italianos já tinham sido reformados para a Copa de 90, foram alguns terminar de pagar recentemente, coisa e tal, coisa de 30 anos que a Itália terminou de pagar a todas as obras da Copa de 90 e etc. Tem esse quesito e, sobretudo, o resto da Europa foi avançando, e assim, a Euro 2032 virou um unir o útil ao agradável para a maioria dos clubes. Seja porque quase todo mundo precisa reformar seu estádio, os romanos precisam de estádio, o Napoli precisa dar uma ajeitada no seu também, tem as suas discussões, e claro, Milão. Há duas questões para você fazer em San Siro. Uma, você pode fazer algo como é o Olímpico de Munique, que assim,
O Olímpico de Munique, para quem não sabe, palco da final da Copa de 74, palco da final da Euro 72, ele ainda existe hoje lá, abertão todo, volta e meia tem shows, eventos da Prefeitura de Milão, só que nem Bayern nem 1860 jogam lá. Ele acaba sendo para elefante branco, eventos e etc. Só que de repente, num governo que tenha ideias mais privatistas, talvez ter um equipamento, uma ordem assim para pagar, não seja muito agradável para, sei lá, para o pessoal mais liberal, pessoal mais conservador nesse quesito, comparado a pessoas mais de esquerda e etc., que defendam o patrimônio público. Então, nesse quesito, você tem duas opções. Uma, a manutenção desse espaço já tombado já poderia ser útil, pensando em exemplos que já existem. Por exemplo, o velho estádio do Schalke ainda tem uma arquibancada ali, um lance de arquibancada que eles mantêm para jogos de Youth League e tudo mais, enquanto os adultos jogam na Veltins Arena, palco da casa do Schalke, que inclusive sofre maus bocados na segundona, e vamos ver se eles conseguem subir esse ano. Tem um outro sentido, que é o Goodson Park. O Goodson Park, o Everton construiu um estádio novo, está estreando essa temporada da Premier League, enquanto o Goodson Park vai ficar para a equipe feminina. É uma opção. E há também opções mais radicais, que foram o que aconteceu com dois templos antigos do futebol português. O velho José Alvalade, com três na verdade, o velho José Alvalade, o Estádio das Antas do Porto e o velho Estádio da Luz. Alvalade e o Estádio da Luz, assim como o estádio do Tottenham velho, o White Hart Lane, construíram um estádio ali do lado, pertinho da estrutura antiga e tudo mais. O estádio do Dragão foi construído um pouquinho mais perto, mas assim, um pouquinho mais assim, já distante do velho complexo do Estádio das Antas, antes da Euro 2004 e tudo mais. Então, eu acho que é esse o X da questão para o momento que vai se discutir para o futuro de San Siro. Manter uma parte para dizer aqui teve uma história e tudo mais, ou de repente vai tudo embora, que assim, é um ponto de interrogação. A minha ideia nesse conceito fosse eu, digamos assim, como torcedor, amante do futebol e etc., o meu ponto seria, de repente, se você conseguir demolir o terceiro anel, que é o que foi construído para a Copa do Mundo de 90, e manter os dois principais anéis, você consegue manter para a Youth League, como pode manter para o futebol feminino. Tivemos, por exemplo, essa semana o início da Champions feminina no Juventus Stadium, a Juventus ganhando do Benfica, tudo mais. Quem sabe isso pode não ser útil para, por exemplo, se Inter e Milan jogam lá. Para a seleção italiana feminina também. Tem milhões de destinações, né? Eu acho que é sempre muito... Depende muito de vontade, né? Eu acho que a questão de legislação aí... A gente sabe, legislação muda, né? Inter e Milan não conseguiram comprar depois de tanto tempo, eles não poderiam pressionar para conseguir, eventualmente, caso nessa situação, eles não possam manter uma área tão grande, né? Porque tem a questão, né? Acho que em alguns dos estádios que o Caio falou, né? No caso do Olímpico de Munique, por exemplo, ele é público. San Siro, o antigo San Siro passa a ser privado, né? Então Milan e Inter que teriam que bancar, talvez com subsídios. Busquem os subsídios. Isso aí não está fora da alçada. Mas enfim, tem milhões de destinações. O que eu sei é que as pessoas vão continuar querendo ir muito em San Siro. E se agora, sabendo que ele foi vendido e confirmando essa venda, acho que a peregrinação vai ser grande. Provavelmente vai aumentar. Então você vai conseguir. E tem um porém. Assim, vale até, perdão pela interrupção, mas assim, vamos supor que sim, você mantém uma parte da estrutura, você consegue fazer assim, os dois do mesmo complexo, como é a ideia. Você consegue assim, você gerar o velho e o novo
no mesmo match day. Sim. Quantos e quantos processos de match day não tem esse negócio de não, você chega 10 da manhã no estádio, você faz um tour, tudo bonitinho, etc. Assim, você começa, sei lá, o jogo às 8h45, que é o horário, um dos horários nobres da Itália, mas assim você chega lá, meio-dia, tal, almoça, faz um complexo, etc, etc, vai no velho, aí chega no novo, vai, tudo lindo. Sempre possível. A Juventus fez no seu próprio estádio, tem o centro médico, dá pra botar... Enfim, tem milhões de destinações. Isso é preguiça, demolir o estádio é preguiça de quem não quer pensar. É preguiça. E, enfim... A gente tá vendo, quem tá vendo as imagens aí do nosso futebol tá vendo que as imagens históricas de San Siro aí tem muito da Banterera, né? Tanto da Inter e do Milan. Se esse estádio sobreviveu à Banterera desses dois clubes, eu acho que pode sobreviver também a qualquer outra coisa. Eu ia parabenizar, inclusive, o pessoal da Sportnet pelas imagens, e quando eu visitei o estádio, eu fiquei surpreso que o vestiário do Milan é muito mais bonito que o vestiário da Inter. Mas assim, um negócio discrepante demais, e o pessoal pôde ver aí nas imagens da Sportnet. Dando seguimento aí aos nossos assuntos, dava pra gente fazer um programa só disso, tá, gente? Mas a gente tem outros assuntos aqui, então vamos botar nosso cavalo pra andar. Vamos pra querida Inter, porque é um time que a gente estava falando agora há pouco, né? É parte interessada nisso aí, mas vamos falar da última rodada da Série A, onde a Inter venceu a Cremonese. Vou começar com você, Nelson. A Inter teve uma vitória importante sobre a Cremonese. Queria que você falasse se o jogo foi importante para recuperar alguns jogadores, e também tô ligado que você tem umas estatísticas interessantes aí para mostrar diferença já do trabalho do Chievo, né? Acho que o mais importante, né, foi mostrar que por exemplo, muita gente criticava, né, inicialmente, por que precisa contratar o Boni e tal, 25 milhões de euros. Ele mostrou que pode agregar, né? Foi o nome do jogo, 1 gol, 3 assistências, e assim, beleza, a Cremonese veio da Série B e tudo mais, só que estava invicta, né? Tá jogando bem, ultimamente ganhou do Milan no mesmo estádio. Então... E tinha vencido o Milan aí, exatamente. Exatamente. Então, assim, você pode dizer, que é um time mais modesto, mas não está morto no campeonato. E foi uma atuação muito, muito sólida, né? A Inter poderia ter feito muito mais do que 4 gols. De alerta, eu acho que fica o fato de ter tomado um gol. A Inter tem tomado muitos gols, né? E demorou um pouco também, apesar de ter feito 4-1. Demorou um pouco para sair, um pouco para fazer o primeiro e um pouco para fazer mais do que um. Porque teve muitas chances no primeiro tempo, né? Mas eu acho que o grande reflexo desse jogo aí, essa fome, né, que a Inter mostrou, é uma coisa que a gente até trouxe nas nossas redes sociais, que o pessoal da Sky Sport, né, da Itália, fez um quadro, né, de estatísticas mostrando as diferenças do futebol entre, enfim, de alguns pontos, né, algumas métricas do trabalho do Simone Inzaghi e do trabalho do Christian Chievo. E assim, não é questão de a gente fazer um juízo de valor, né, do que, esse é melhor do que o outro. Formas diferentes de se jogar futebol. E como o time do Inzaghi, ele era às vezes criticado por alguns porque era um time que não driblava, que não verticalizava tanto, mas controlava muito o jogo, e através das mudanças de posições muito fortes, né, dos jogadores do time, né? A gente via às vezes o Di Marco, lateral esquerdo, parecendo centroavante, o de ala pela direita, o Bastoni lá na frente, enfim, existia muita movimentação. Era um time que conseguia dominar os jogos e fazer os resultados de uma forma um pouco diferente da que o Chievo está produzindo. E o Chievo não fez isso de primeira. Ele está indo bem progressivamente, mas já conseguiu coisas bem impressionantes em termos de mudanças, né? Então, em 2024-25, a Inter ficou na 16ª posição na Série A em passes progressivos, né, que são passes para frente. Nessa temporada já está no 5º lugar. Passes dentro da área, era o 17º, agora já é o 4º. Passes para trás na sua metade do campo, né, no campo defensivo. Era o time que mais fazia isso. Hoje é o 14º, ou seja, está muito mais para frente. Passes para trás na metade do campo ofensiva, era o 5º, hoje é o 10º.
passes em diagonal na metade do campo ofensivo. Era o 19º, era o penúltimo, hoje já é o 5º. Então é um jogo muito mais vertical, muito mais orientado em direção ao gol adversário. E a gente vê isso quando vê que o time às vezes mantém a fome de continuar atacando. Então é um paradigma diferente. E a outra questão é a questão de intensidade, né? A gente vê um aumento na intensidade da pressão sobre os adversários de 16%, 105% de melhora na eficácia dessa pressão, na intensidade eles usaram o termo reagressão, né? Ou seja, quando você perde a bola e vai tentar retomar, aquele perde e pressiona, né? 19% de acréscimo, a eficácia, 26% de eficácia, a métrica daquela métrica que muita gente conhece, né? O XG ou XG, se você preferir, de métricas de gols esperados, né? Se você está ali na metade do campo, a Inter teve um acréscimo de 86% nessa métrica a partir do momento em que você recupera a bola no campo adversário, a partir da pressão alta, 86% de acréscimo, e aumento de 40% quando você faz toques dentro da área a partir de uma recuperação no campo adversário. Então, é um time que marca mais em cima, um time mais vertical, e isso tem sido a grande característica do Chivo no comando da Inter. Ele estava sendo muito pressionado, mas tem dado resposta. Eu acho que, inclusive, dos jogos que a Inter fez nessa temporada, né, não vou dizer desde que ele assumiu, porque teve o período da Copa do Mundo de Clubes, acho que a Inter só jogou mal contra o Udinese, de fato. Então, contra a Juventus teve bons momentos, apesar de ter perdido. Acho que aquela derrota ficou muito na conta do Sommer mesmo. E jogou bem nas outras partidas. Claro que também não enfrentou tantos adversários expressivos, e a gente vai ter agora uma sequência que a Inter vai enfrentar Roma e Napoli, e a gente vai saber, né? Afinal, Roma e Napoli estão na liderança do campeonato. Gostei que você começou seu comentário falando que isso não significa que seja melhor ou pior, né? Como diria o Agnaldo Timóteo, nem assumido nem desassumido, apenas Agnaldo Timóteo. Isso aí você decide aqui que é melhor pra você. Se você gosta de um time muito mais vertical, como era com o Inzaghi, e muito mais com os alas, né, tratorando ali pelos lados, ou se você prefere um jogo mais associativo. Os dois podem funcionar, os dois podem dar errado. Caio, agora a gente vai para o momento fúnebre desse programa aqui, porque a gente vai falar sobre o Milan, que ao que tudo indica vai jogar contra o Como na Austrália. Por que eu falo que esse é um momento fúnebre? Primeiro, porque é o dinheiro vencendo mais uma vez. E o segundo, porque seremos obrigados a concordar com Adrien Rabiot, Caio Bittencourt. O pessoal do Sportnet vai botar na tela aí o que o Rabiot falou, mas, em suma, o Rabiot se mostrou desconfortável, no mínimo, com a decisão, mas falou assim, olha, sou empregado, o empregador mandou, vou ter que ir, mas dando a entender que falando assim, irmão, tá errado, mas vou porque tem que ir. Inclusive, na Espanha rolou a mesma coisa, o Frenkie de Jong, porque vai rolar um Barcelona e Villarreal em Miami, e o Frenkie de Jong teve a mesma postura, falou assim, olha, tô num dos clubes envolvidos, mas eu sou livre para dar minha opinião, não gostaria. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, e a que ponto chegamos, né? Rabiot sendo o bastião da justiça da verdade. Fazer o quê? Se o cara tem razão, eu estou cansado de concordar com ele, mas assim, é que nesse caso, nessa liberação do proibidos, mas se quiser pode, da UEFA, eu acho que são casos um pouco diferentes no quesito de, assim, o Villarreal e Barcelona não tem nem motivo para isso. Simplesmente eles colocaram como ideia a internacionalização do Villarreal. O que é internacionalização, cara pálida? É alguém usar a sua camisa? Digamos assim, se você considera que, sei lá, para quem não está nos vendo na Sportnet, vocês consideram que eu estou internacionalizando o Napoli, o Nelson internacionalizando a Fiorentina e o Anderson internacionalizando a Udinese porque estão vestindo uma camisa? É mais ou menos essa ideia dos caras, porque eles acham que algum, sei lá, Zé usar um boné, a internacionalização. A gente viu um jogo, viu um Zé Ninguém, a internacionalização. O que é? Alguém
alguém usar sua camisa, alguém desavisado nem vê seu jogo, mas nossa, ele tá usando minha camisa, então é legal. Então é legal. É mais ou menos essa ideia de La Liga, que era mais aloprada com essa história, e assim, eles tomaram como pessoal quando saiu essa ideia de ir jogar em Perth, na Austrália, para Milan e Como, do que até mesmo na Série A. Só que a Série A resolveu, não, vamos unir o útil ao agradável. O Milan não pode jogar em casa, porque tem a Olimpíada de Inverno, mas aí o que você faz? Em qualquer outro lugar, vamos lembrar, por exemplo, na Copa de 90 tal, você simplesmente bota num outro estádio, manda jogar, sei lá, em uma cidade próxima, não sei o que. Não, vamos jogar em Perth. Vamos jogar, sei lá quantos 1000 quilômetros na Austrália. Você vai fazer... exatamente, 32 mil, manda os caras para um jet lag bizarro, porque assim, a Austrália a gente brinca até que é o mundo de cabeça para baixo, coisa e tal. Eu até tenho amigos australianos da Couch Twitter, que é o pessoal que mais produz coisa de futebol internacional são sempre os anglófonos, britânicos, americanos, os australianos, e assim, os caras se esforçam muito para acompanhar a Série A, porque assim, você pega os jogos, sei lá, de 3 da tarde, o horário clássico de italiano, o negócio é quase de manhã da segunda-feira lá. É muito inviável para acompanhar. Só aí você já vai ter que fazer um malabarismo para encaixar a rodada para um horário europeu. Mas vamos lá, já começa aí. Você tem uma questão de estádio, que já é um saco, que assim, que você tem que encher o estádio, tudo bem. Eles fazem isso, não é pra chegar, digamos assim, o estádio vai estar cheio, vai estar vazio. Não, eles querem receber o dinheiro no ato, que nem a Supercopa, porque a Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, que vai acontecer de novo, ela não lota estádio. Ela não lota nem quando o Milan joga, quem dirá quando o Inter, Juventus, Napoli e o resto jogam. Ela não lota estádio, porque assim, é um negócio que fica meio estranho no ninho, as pessoas só vão lá por curiosidade, não sei o que, mas o que interessa de verdade na Arábia Saudita é pegar pra capar deles lá, é o Nasser, é o Ali, é o Hilal, é o Tihar, é isso que interessa, não é futebol internacional pra, digamos assim, chegar um gringo, nossa, eu torço. Não é assim que as coisas funcionam. Eles acham que os processos são longos também, né, gente? Primeiro que os processos são longos, segundo que assim, na maior parte do mundo, o que interessa é futebol local. Não é todo mundo que vai ser igual, sei lá, um Real Madrid, um Manchester United, e mesmo esses assim é uma coisa muito mais de jogador, de olhar, nossa, sei lá, o Mbappé tá aqui, que não sei o que, do que outra história. Vamos combinar que é por isso aí. Você vê que, assim, mesmo os grandes sucessos de público e etc. da Copa do Mundo de Clubes, quais que eram os jogos? Eram jogos dos sul-americanos, que tinha imigrante, que tinha gente viajando, europeu. Não é assim, Real Madrid, mas eu acho que também pelo que você falou. Me lembra que o Thiagão, grande companheiro da nossa produção, que deu ver o Real Madrid também. Mas assim, é algo palpável para todo mundo? Não é. É claro que escolheram Milan e Como por unir o útil ao agradável. A Austrália é um mercado interessante, usa assim, o Como, que é a Indonésia ali pertinho, tal, consegue vender lá pro mercado deles de cigarro e tudo mais, aí por aí vai. Você tem essa... A gente não consegue se desvencilhar do cigarro, né? Não vai. Não adianta, nós vamos falar deles. O bebê fumante nos ouve. Mas assim, dito isso, se você parar pra pensar, até pra pincelar o comentário, cara, é assim, é algo viável para todo mundo. Não é viável do ponto de vista esportivo, não é viável do ponto de vista econômico, talvez seja para televisão e etc. Mas assim, será que compensa assim para você dizer,
o jogo teve X milhões na televisão chinesa, sei lá, se passa na CCTV ou qualquer outra, no Japão, etc. É pra dizer os númerozinhos aleatórios, dizer, nós conseguimos, não sei o quê. Isso reflete em turismo? Não sei. Isso reflete em marketing pros clubes? Não se sabe. Isso reflete em patrocínio? Talvez não, porque assim, são os mesmos patrocinadores, etc. E no fim do dia todo mundo tem que bater na porta das bet, bater na porta de não sei quem. Então, vale a pena? Eu acho que não, eu acho que é uma papagaiada que é uma outra coisa. Mas se vocês quiserem ouvir algo, sei lá, abonador, que nossa, a internacionalização, quem sabe tem outros podcasts aí pra falar um monte de bobagem. E como eu disse, os processos são longos, né? A NFL, por exemplo, está botando vários jogos, mas é algo que parece ter um objetivo a longo prazo e tal, e também não dá para comparar esportes norte-americanos, a bolha é muito diferente, né? É uma coisa muito e tem um porém, peculiar deles, e aí joga um pouquinho lá. Até para pincelar isso, que muita gente faz comparação, tem Rápido, por favor. A pachorra de dizer isso. Esporte americano é uma dinâmica muito diferente do futebol. Uma pessoa dificilmente usaria, sei lá, um boné do Napoli, da Juventus, da Inter, etc. Sei lá, meio passando batido, que nem as pessoas usam do Boston Red Sox, New York Yankees e Los Angeles Dodgers sem ver um minuto de beisebol. Porque, sei lá, são pontos bem diferentes. Ou mesmo, sei lá, as camisas do Los Angeles Raiders. Los Angeles não, Las Vegas Raiders. Los Angeles era lá atrás, era até 92, aí volta para Oakland, por aí vai. Vai para Oakland, já não sei nem mais onde estava. Só para finalizar esse assunto, eu vou, obrigado, eu vou só recomendar algo do assunto passado que a gente falou, eu esqueci completamente, mas sobre essa compra da Inter de Milão do terreno do San Siro, eu vou recomendar aqui um texto do Felipe Lobo na Sport Insider, que é uma parceira do Estadão, né? Então tem um texto muito interessante. Se você procurar, sei lá, San Siro, Sport Insider, você vai achar. E para falar sobre isso, finalizar também esse assunto, Nelson, de Milan e Como, a Cautiopedia falou sobre o assunto, logicamente, nas mídias sociais e deixou aberto para quem quisesse poder fazer perguntas. Eu vou trazer 2 perguntas aqui para você, Nelson. Tem de ser o mais sucinto possível, porque a gente ainda tem outros assuntos bastante durante o programa. A primeira pergunta do amigo, não sei se eu chamo de amigo internauta, amigo ouvinte, eu vou chamar de amigo, tá? Do amigo Carlos Eduardo. Ele falou assim, o mando do jogo é do Milan, mas o Milan tem o direito de mandar onde quiser, o Como tem que concordar ou não com essa opinião? O que aconteceu é que foi votado na Assembleia, né, da Liga, e todos os clubes aceitaram. Aceitaram também porque vão ganhar um dinheirinho, né? Então, assim, o que acontece? A Austrália, né, a cidade de Perth, fez uma proposta de 12 milhões de euros para sediar o jogo e uma parte vai pagar, né? A Liga vai receber e vai utilizar para, enfim, os custos desse jogo, e uma parte vai para o Milan, outra parte vai para o Como, e uma parte menor vai ser dividida entre todos os outros times. Então, basicamente, é isso. Foi uma coisa que foi aceita por todo mundo, dizem em caráter excepcional, mas todo mundo só aceitou porque ia ganhar alguma coisa também, né? E você acabou já respondendo um pouco da outra pergunta que a gente tinha, do amigo Júlio Cid. Ele bota assim, como é feito o cálculo de custo de jogar em outro continente? Quem compra o jogo banca as passagens, hospedagens, local de treino e coisas do tipo? Então o Nelson meio que se antecipou e já respondeu também que a cidade de Perth vai pagar, e aí depois rola a divisão ali, né? Rola o rateio, mas respondendo a pergunta, a cidade, depois a Liga faz essa divisão aí para todo mundo. Esses custos de 3 ou 4 milhões que a Liga vai colocar não valem muito. É uma merreca se você for colocar o que vai se perder, né? Porque você falou 32 mil quilômetros, né, de viagem, 32 mil quilômetros ida e volta. E a gente não vai estar no momento qualquer da temporada. A agenda de jogos do Milan e do Como, lembre-se, são cidades vizinhas. A distância que o Como ia viajar era 40 quilômetros. Agora eles vão viajar 16 mil para ir, 16 mil para voltar. E o Como, ele ia jogar em casa, ia fazer essa viagem, e agora vai ter, ia ficar 2 semanas ali de boa, agora vai e volta,
E o Milan ia fazer viagens muito próximas também, né? Ia para Bolonha, que é perto de Milão, e Pisa, que também não é muito distante, né? Então, e além disso, tem jogos da Copa Itália, jogos ali de eventuais quartas de final, tanto para Milan quanto para Como, que vão acontecer aí perto dessas datas. Então, como eu falei no início do programa, como é que você faz recuperação muscular? Recuperação do corpo todo dos atletas com um calendário que já é uma porcaria, como a gente já falou aqui várias vezes. Se joga muito, e aí você ainda enfim uma viagem desse nível aí, fica bem difícil. Rabiot tá certo e o Luiz de Servo, o presidente, o CEO da Liga, tá bem equivocado. Milan e Juventus, Caio Bittencourt, um jogo que não chegou a ser muito legal não, mas eu queria saber duas coisas de você. Se dá para tirar alguma coisa de positivo, se eu estou sendo muito pessimista, e queria que você fizesse uma análise tática bem rapidinho do Rafael Leão e do Yildiz também, né? Porque no jogo em que foi 0-0, você espera que esses caras pudessem fazer algo de diferente. Não foi o que a gente viu e eu queria saber se você tem uma explicação do porquê. Olha, uma explicação você pode ser simples, né? Mike Maignan. E tem uma outra também que poderia ser Christian Pulisic. Talvez poderia ser pelo pênalti perdido e tudo mais. Mas ao mesmo tempo tem uma certa questão ali que pega muito o fato, para muita gente, até teve uma análise legal do Emanuele Bundiardo no Último Homo, que assim, como não utilizar Yildiz e Rafael Leão, porque de certa forma, para o texto, a ideia é, primeiro que no caso da Juventus, quem deveria estar na posição onde é ocupada no momento, ou foi ocupada no Clássico pelo Chico Conceição, seria o Yildiz, por conta assim, de uma melhor qualidade no drible, de uma melhor qualidade no jogo com a bola, não que o Chico não tenha, que até nesse caso o Yildiz é um pouco mais refinado e tudo mais, e ter colocado também ao lado de um ponta como o Cambiaso não seria um parceiro adequado, não seria um esquema que funcionasse muito bem ele. E de certa forma, em dados momentos, o Yildiz pareceu ali, até nos mapas do jogo, um pouco meio isolado ali por aquele lado e por aí vai. Tem esse ponto. No caso do Milan, você tem, querendo ou não, o jogo funciona muito como o Modric está. Claro, assim, o jogo funciona muito como o Modric está, a gente poderia dizer isso para o Real Madrid no passado. No Milan isso está evidente, porque o Modric, mesmo com toda a idade, consegue dominar o meio campo muito bem, consegue ser o meia perfeito para o encaixe do Allegri e, portanto, faz esse time funcionar e tudo mais. É até curioso que até no lance do pênalti no Giménez, o Modric acerta o passe, a bola vai direitinho onde o Giménez tinha que chutar e mesmo assim. Só que é curioso que ao mesmo tempo, assim, você baixar o Modric poderia fazer com que pressionasse um pouco mais o Pavlovic e o Fofana, que não tem o mesmo refino a participar mais do jogo e tudo mais. Então tem essa questão. Tem essa questão do encaixe e ao mesmo tempo o desafio né, nesse momento vai ser o encaixe do Rafael Leão. Por quê? Efetivamente você tem o Pulisic num grande momento, você tem o efeito Giménez, você tem o Nkunku também numa questão de encaixe, e o Rafael Leão quase não jogou com o Massimiliano Allegri. Então, ao mesmo tempo, você tem um X da questão, porque é o fato de que o Rafael Leão nesse clássico caiu mais pelo se
se você pega os melhores momentos do Rafael Leão ao longo dos dias dele com o Pioli, dos dias com outros treinadores, você percebe que tinha uma movimentação maior, que tinha essas questões. E isso pode ser um ponto a descobrir para o Milan para o futuro. Vamos ver se o Rafael Leão começa a render um pouco mais também. Como você disse, com o Allegri ainda não foi, mas ele parece estar sempre... Ele precisa de muito para se motivar, né? Vamos ver se esse é o caso e se o Allegri consegue. Ele precisa querer, né? Não sei, não sei se você vai falar do Leão. Você vai falar do Leão? Eu não. Não, então eu vou falar, porque o Rabiot... Vamos entrar num momento cataclismático aqui, porque o Rabiot falou uma outra coisa muito certa. Não foi só a questão da Austrália. Ele foi entrevistado essa semana, né? Que foi até na mesma entrevista que ele falou sobre essa questão de viajar para a Austrália. E aí eu vou fazer uma parte meu aqui, que eu acho que ele pegou ali, deu uma de porta-voz do Allegri. Vamos contextualizar. Durante esse jogo aí, o Rafael Leão perdeu 2 gols feitos. E ele vem ali, na hora que está ainda se aquecendo, as câmeras pegam o Allegri falando: Rafa, você não vai me deixar puto, né? Ou seja, já reclamando ele ali, meio, não sei se brincando, inicialmente pareceu que era um pouco disso, dizendo: você não vai me deixar puto aqui, porque não vai fazer o que ele está pedindo. E aí, depois que ele perdeu o gol, as câmeras voltam no Allegri e mostram ele muito nervoso pelo gol perdido. Como é que você faz para jogar essa bola para fora? E aí, enfim, já tem... E o Milan jogou melhor sem o Rafael Leão do que com o Rafael Leão. Então já começa a existir um negócio de falar, existe um Milan sem o Rafael Leão, como está existindo um Milan sem o Theo Hernandes. Não que o Estupiñán esteja substituindo o Theo Hernandes à altura, mas o Milan está sabendo jogar de outra forma que não dependa exatamente daquele flanco esquerdo para sobreviver. Com o Rafael Leão pode ser que esteja acontecendo uma coisa similar. E aí o Rabiot nessa entrevista ele disse o seguinte, já com esse burburinho todo de que existe aí um problema entre Rafael Leão e Allegri e tal. Aí ele foi e falou, seria uma pena que o Rafael Leão ficasse apenas na promessa de um grande craque. Ele já tem 26 anos, não é mais um menino. Então ele precisa saber o que é que ele quer da vida dele. O Rabiot falou isso. Errado ele não tá não, mas que arrombado, né? Falar assim de um companheiro numa entrevista. Mas não tá errado não, só não tem o tato mesmo, não tem a sensibilidade. Eu não sei se não sei se ele não tá errado, mas ao mesmo tempo eu não sei até que ponto essa declaração não tem um peso maior do que realmente tem, né? Porque... É isso, às vezes não é sobre estar certo e errado, é sobre valer a pena, né? De certa forma, eu acho que era a tentativa de você tirar um peso dele, mas ao mesmo tempo, sei lá, a gente ficou nos últimos, desde o Scudetto, com a impressão de que ele poderia render mais em alguns momentos, mas ao mesmo tempo, assim, houve um certo período que teve uma passagem de mão na cabeça dele, que não com sei certeza. Que... Mas houve momentos como a temporada passada que já começaram a pesar um pouco a mão nas críticas. Assim, é que virou um negócio ou 8 ou 80. Ou você passa a mão demais na cabeça do cara ou começa a tratar o cara como um descartável, um lixo. Eu acho que às vezes não é assim. Tipo, você precisa dar um... Tem gente que realmente você precisa ter um foco um pouco maior, sei lá, numas porradas um pouco maiores, às vezes até literais, né, Rabiot? Mas assim, nesse caso, que precise um pouco mais de crítica pública, porque muitas vezes a crítica pública é o último estágio. Tem cara que responde melhor assim. Então, eu acho que o Rafael Leão, já que ele é rapper, entenda isso como uma diss track, pô. Você tem que saber lidar com a crítica. Meta sua diss track aí no campo,
Jogue do jeito que você joga. Você é o 10 do Milan, meu amigo. Você não é qualquer um. E, assim, falando em 10 do Milan, em bater e tudo mais, hoje a gente tá gravando no dia do aniversário de um grande 10 do Milan, que é o Zvonimir Boban. Faz aniversário hoje. Esse aí também já falou mal do Rafael Leão e tem moral pra falar. Esse aí, comentarista, agora presidente do Dinamo Zagreb, esse aí não poupa das críticas. E aí eu acho que o Rafael Leão tem que... Acho que foi pra mexer nos brios do Rafael Leão. Vamos ver o que é que... Se não me engano, o Boban acho que era dirigente quando trouxe o Rafael Leão, ou não? Acho que sim, era 2017, né? Muito possível. Acho que ele ainda estava assim na diretoria. Não me recordo exatamente aqui, mas a gente pode saber isso aqui em 5 segundos. Pesquisa aí, Caio, porque quando o Nelson falou assim, falando em bater, eu achei que ele ia falar da joelhada que o Boban deu, a célebre joelhada lá na Croácia, mas isso aí é assunto para outro. Não, exatamente, foi uma grande mistura de assuntos. Foi uma grande mistura. Tá, deixa eu correr aqui, gente. A gente ainda tem 2 assuntos e menos de 10 minutos. Então, assim, a gente precisa falar da Roma do Gasperini. Eu vou jogar essa pra você, Caio, porque, assim, pode ser até breve, mas eu acho que não dá pra gente não falar e não dá pra gente ignorar. Salta aos olhos que a Roma, historicamente, não é o time da defesa sólida. E o Gasperini, que é um técnico tido como um amigo do ataque, um amigo do gol, seja o time que está com a melhor defesa na competição até agora, né? Então eu queria que você falasse rapidamente disso, porque a gente ainda tem mais um assunto. O ataque é a melhor defesa, né? Porque, de certa forma, ele tá conseguindo fazer de maneira em que você consiga aproveitar o melhor do Soulé, que está desempenhando bem, um meio-campo muito fortificado com o desempenho do Koné, com o desempenho de outros nomes também, e até do sistema defensivo. Claro que você tem um Svila bem ajuda, você ter um trio de zaga com a fase que Indicar e Mantini vem desde a temporada passada, desde os tempos do Ranieri, ajuda pra caramba, mas sobretudo é uma Roma que tá pensando coletivo. É uma Roma que tá conseguindo aproveitar bem, e eu acho que o ataque só não tá funcionando assim no modo, talvez o ponto ideal, porque ainda tem aquela questão do centroavante. Ainda tem uma questão de adaptação do Dovbyk, que gera uma certa ansiedade na Roma, nele e no Gasperini. Que eu acho que são esses os pontos. E assim, de certa forma, eles conseguem, com o controle de bola, com esse esquema de a melhor defesa, o ataque, de pensar que o melhor pode vir. E é isso que eu penso sobre a Roma. Aliás, sobre Boban, consultei aqui no amigo Google e em grandes sites do ramo. O Boban esteve entre junho de 19 e março de 2020. Ou seja, foi ele quem contratou o Rafael Leão. Então ele tá falando do coração, né? Do fundo do coração. E sobre a Roma você falou aí, é curioso como o Mantini tá jogando muito bem, mas eu não consigo sentir confiança nele 100% do tempo, né? Tem uns jogadores que inspiram esse tipo de coisa na gente, né? Tá numa fase maravilhosa, tá indo muito bem, seleção, mas não daria uma criança pra ele segurar, não tem jeito. E se ninguém ainda abriu fã-clube de Manu Koné no Brasil, eu vou abrir, hein? Porque o cara joga muito, tô ficando muito fã de Manu Koné. Nelson Oliveira, vamos pro último assunto do programa, que é a estatística maluca que eu prometi no começo. Qual é a estatística maluca? Pela primeira vez, desde a temporada 2017-18, a gente não teve nenhum técnico demitido na Série A depois de 6 rodadas. Queria que você falasse as explicações. E dá pra trazer pra Série B também, porque também não teve demissão entre técnicos da Série B. Então, assim, juntando Série A e Série B, 6 rodadas, não tivemos demissão. Isso aí é medo da galera de ficar pagando 2 salários? Isso aí é uma maturidade das diretorias que estão esperando, que reconhecem que alguns trabalhos podem demorar um pouco mais? Queria que você trazesse, é ótimo, né? Queria que você trouxesse aí sua opinião sobre esse fato interessante. Né? E no caso da Série A já tinha 8 anos, e no caso da Série B tem um pouquinho mais de tempo, desde 86 não rolava uma demissão de técnicos, até a 7ª rodada, né? A Série B já teve 7, né? A Série A teve 6. No caso, aconteceram algumas demissões na Série B, que a gente pode ver aqui na Sportnet, né?
E logo depois da 7ª rodada. Algumas, né? Ao longo desses anos aí. Só que a 7ª rodada terminou e ninguém foi demitido até agora e não será. Porque quem estava correndo o risco de cair aí, que é o Luca D'Angelo do Spezia, acabou não sendo demitido, vão confiar nele aí em mais uma rodada. Mas na Série A, o que eu acho que acontece é que tem poucos técnicos que estão dando motivo para ser demitidos por enquanto. Se a gente for pensar ali, o que mais correu risco até o momento foi o Marco Baroni, do Torino, mas o 3x3, né, o rocambolesco 3x3 que teve aí com a Lazio, e quase ganhou o jogo, né, o Torino ficou muito perto de ganhar, deu uma sobrevida aí a ele. Mas, assim, sinceramente, é muito complicado você querer demitir alguém no Torino, porque a culpa nunca está no técnico, não está no jogador. É um time, a gente já falou sobre isso aqui, é um time que tem muita pressão por parte da torcida e nenhuma pressão por parte da diretoria. É um time que vai ficar sempre no meio da tabela e que, enfim, acho até meio covarde da parte da diretoria demitir um técnico que não é o culpado da situação do clube. O Lecce passou por... O Eusébio de Francesco teve alguns problemas, mas venceu o Parma num confronto direto, isso aí deu uma sobrevida. O empate também com o gol do Camarda contra o Bolonha na rodada anterior também fez com que ele permanecesse. E agora a gente tem aí o Stefano Pioli na segunda passagem da Fiorentina. Mas aí o Pioli é uma questão, né? É um cara que tem gabarito, né? É um técnico que já trabalhou na Fiorentina, jogou na Fiorentina, já trabalhou com o Rocco Commisso. Então, assim, é um outro patamar. Você não vai trazer o cara da Arábia Saudita para fazer ele jogar 6 rodadas, né, de Série A e alguns jogos de Conference League. Então, acho que vai haver um pouco mais de tempo, mas precisa de resposta, principalmente ofensivamente. A Fiorentina tem rendido muito pouco. O Moise Kean foi fazer seu primeiro gol na Série A agora contra a Roma. Só que o Pioli tem um grande desafio. Uma sequência muito complicada. Começou com a Roma e ainda pega Bolonha, Milan e Inter nas próximas 3 rodadas. Então, a Fiorentina pode sair zerada aí desses jogos. Existe uma boa possibilidade disso acontecer. E só tem 3 pontos até o momento. Então, a pressão vai subir. E aí você tem, acho que no caso do Verona, é um desempenho meio que esperado, né? Tá ali. O Pisa tem jogado bem, apesar de ter só 2 pontos e estar na lanterna. E a surpresa negativa, eu acho que é o Patrick Vieira no Genoa, mas também não é tão culpa dele assim. O Genoa teve um início de campeonato com a agenda meio complicada e acho que tem motivos para melhorar. E os outros times acho que estão mais tranquilos, né? Com as apostas que fizeram. O Parma não pode demitir o Carlos Cuesta porque você não contrata um cara de 30 anos para demitir ele com 5 rodadas. Você tem que bancar ele mais tempo, né? É uma aposta muito ousada para você chegar e se desfazer. Enfim, os outros times estão bem mais tranquilos. Não dá pra dizer que foi uma grande surpresa, né? E você contratar o Cuesta que ninguém conhecia e o cara não tá rendendo. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu até aqui. Só reforçando aí que se você quiser deixar seu comentário no Spotify agora, esta anta que vai ler. Então, assim, se você quiser deixar seu feedback aí dos episódios lá, é mais um jeito de você se comunicar com a gente, é mais um jeito de você cornetar a gente. Então fique tranquilo que a partir de agora eu vou ler. E siga acompanhando a Cautiopédia na Sportnet. Você pode seguir a gente. Segue a gente. Exatamente. Segue. Você tem a Cautiopédia. Você tem a Cautiopédia @ Cautiopédia funciona no Instagram, no Twitter Antigo X. Você tem o cautiopédia.com.br no Blue Sky. Você tem o @ Cautiopédia no Threads. Você tem Cautiopédia no Facebook. Onde mais que a gente tá? Assim, a gente só não tá... TikTok? Assim, no VK, rede social russa. Não tá. É verdade, mas tem tá o TikTok também. Tem que TikTok a gente tá e o Spotify. Então, assim, se você falar, a gente vai te ouvir. Pode demorar. Bota lá, ajuda. Pode demorar, mas a gente vai ouvir. E na Sportnet também. E se você ouvir a gente, graças também à Central 3. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Arrivederci e tchau.